Fala pessoal, esse é o exercício resolvido número 7, tá? Esse é um exercício diferenciado porque é questão de prova, um pouquinho mais complicado, então vamos tentar fazer com mais calma, mais devagarzinho, tá bom? O que diz o exercício? Demonstre que as medianas de um triângulo são concorrentes em um ponto que as divide na razão de 2 para 1. O ponto de encontro das medianas chama-se baricentro do triângulo. Bom, então primeiramente vamos ter que criar um triângulo aí. Então vamos lá, criar um triângulo A. Aí, B e C. Tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é traçar as medianas. O que são as medianas? A mediana é quando eu saio de um vértice e vou até a metade do lado oposto a esse vértice. Então aqui, ó, eu tenho a primeira mediana. Vou chamar esse ponto aqui de ponto N. Depois, a mediana que sai do ponto B e vai até a metade do lado oposto a esse vértice. Esse ponto aqui eu vou chamar de N. E a mediana que sai do ponto C e vai até a metade do outro lado. Esse ponto eu vou chamar de P. Tá? O ponto onde ela se encontra, ou seja, em um ponto que as divide na razão de 2 para 1, o ponto de encontro das medianas chama-se de baricentro. Então aqui é o baricentro de um triângulo. Esse ponto eu vou chamar de G. Bom, o que ele quer provar? O que ele quer demonstrar? Ele quer uma razão de 2 para 1 para todas as medianas. O que significa isso? Significa que eu tenho duas medidas até chegar em G para uma medida em chegar em M. Eu tenho duas medidas de C até G para G até P, uma medida. De B até G, duas medidas, e de G até N, uma medida. Então eu preciso provar aí que esse tamanho divide dessa forma. Então, para isso eu vou criar aí dois vetores para poder trabalhar em função deles. Vou criar aqui, para facilitar a ordem das letras, vou criar um vetor que eu vou chamar de AB e vou criar um vetor que eu vou chamar de AC. Então eu vou trabalhar com o vetor AB e vou trabalhar com o vetor AC. Tá? Além do vetor AB e AC, eu vou trabalhar o vetor aí para provar a mediana, para provar a razão de 2 para 1, eu vou criar esse vetor aqui. Um vetor chamado de AG. Bom, então qual que vai ser o primeiro passo? Eu preciso mostrar qual é a proporção desse vetor aqui, que vai ter que ser igual a esse vetor aqui, que tem que ser igual a esse vetor assim. Ou seja, divide a razão de 2 para 1 de todas as medianas do triângulo. Então eu vou começar escrevendo esse vetor AG em função dos vetores que eu criei. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer dois caminhos. Por quê? Porque eu não conheço qual é essa proporção aqui. Eu quero provar que é de 2 para 1. Então eu vou escrever lá e achar quanto que vale essa proporção. Então vamos lá. Primeiro caminho que a gente pode escrever. AG. Vamos lá, escolher um caminho. Vou escolher o caminho de AG vindo por esse lado primeiramente. Então vou de A até o ponto C. De A até C. Depois eu vou sair de C e vou ir até o ponto G. Mais de C até o ponto G. Bom, só que isso daqui eu não sei quanto que é a proporção, mas eu posso escrever o vetor CP em função de AC e AB. Então eu vou falar que o vetor CG é uma proporção do vetor CP. Então eu vou reescrever esse vetor AG que eu criei como sendo AC. AC é o vetor que eu criei dado, mas quem é CG? CG eu vou falar que é um alfa do vetor que vai de C até P. São vetores no mesmo sentido, paralelos. Então, o vetor que sai de C até P. Bom,
Só que CP também não me adianta, eu tenho que deixar tudo em funções dos vetores criados. Então eu vou reescrever novamente esse AG. Esse AG vai ser igual a C mais um alfa que multiplica CP. Quem que é CP? CP eu posso escrever como sendo o vetor que sai de C até A. Como ele está oposto ao vetor que eu criei, eu posso já dizer direto que é menos AC, ou seja, o oposto do vetor que eu criei. E depois sair de A e ir até P. Ou seja, como aqui é a mediana, ou seja, divide o segmento AB em dois. Então, AP é metade de AB. Então, eu já vou escrever direto aqui que mais meio do vetor AB. Bom, então dessa condição aí, a gente pode juntar os termos semelhantes. Então, a gente pode escrever que AG é igual. Juntando os termos semelhantes, eu tenho AC e AC, só que aqui está multiplicado por alfa, vezes o menos de dentro. Eu vou ter 1 inteiro de AC menos 1 alfa de AC, mais alfa que multiplica meio AB, ou seja, meio alfa do vetor AB. Bom, esse é o primeiro caminho que eu escrevi, que eu fiz, escrevendo aí o AG em função dos dois vetores que eu criei. Agora eu vou fazer outro caminho para escrever esse AG. Então vamos lá, outro caminho para escrever esse AG. Bom, agora eu vou por esse lado aqui, ó. Então eu vou sair de A e vou até B. Então, de A até B, AB é o vetor que eu criei. Depois eu vou de B até chegar em G, mais de B até G. Bom, tem que reescrever aí. Então eu vou ter lá o vetor AB, posso manter, mas quem é o vetor BG? O vetor BG é uma proporção do vetor BN, ó, no mesmo sentido. Então eu vou dizer que é um beta do vetor BN. BN não me serve, eu tenho que reescrever também. Então eu vou dizer que o vetor AG é igual a AB mais um beta de BN. Quem é BN? BN em função dos vetores que eu quero é o vetor que sai de B e vai até A, oposto a AB. Então eu vou colocar aqui direto que é menos AB. E depois o vetor que sai de A e vai até N. Como N é o ponto médio entre A e C, eu posso falar já que é direto metade, ou seja, mais meio do vetor que eu criei, que é o vetor AC. Então agora juntando os termos semelhantes, ou seja, os vetores semelhantes, eu tenho AB e menos beta de AB. Então eu vou dizer que eu tenho 1 menos beta do vetor AB. E o beta que multiplica meio AC, eu tenho meio beta de AC. Bom, agora eu tenho dois caminhos que eu escrevi aí para AG. Agora com duas equações, eu posso achar quem é o alfa e quem é o beta. Então, igualando as equações aí, o que a gente pode escrever? Ó? A gente pode escrever a igualdade como sendo 1 menos alfa de AC mais meio alfa de AB. Isso tudo tem que ser igual a isso aqui, porque os dois são AG. Ou seja, escrevendo na mesma ordem, vai ficar meio beta de AC, mesma ordem dos vetores, mais 1 menos beta do vetor AB. Bom, então agora, igualando o que acompanha cada vetor, ó, o que acompanha esse vetor tem que ser igual ao que acompanha esse vetor do outro lado. Então a gente pode escrever aí 1 menos alfa tem que ser igual a meio de beta. Mesma coisa aqui, ó, meio alfa tem que ser igual a 1 menos beta. 1 menos beta. Ou seja, tem um sistema aí, duas equações e duas incógnitas. Resolve o sistema, isola aí o que quiser.
Dessa equação aqui, ó, se eu isolar o alfa, eu posso dizer, o 2 passa multiplicando, posso escrever que é 2 menos 2 beta. Agora, substitui isso na primeira equação, ou seja, vai ficar 1 menos alfa. Quem é alfa? 2 menos 2 beta. Então, fica menos 2, o menos daqui com o menos aqui, mais 2 beta. Tudo isso é igual a meio de beta. Ou seja, agora tem uma equação incógnita. Isolando aí, arrumando a equação, eu vou ter o quê? Eu vou ter, continuando aqui em cima que é melhor, eu vou ter 2 beta aqui menos meio de beta. De número eu vou ter 1 menos 2, menos 1. Jogou para o outro lado, 1. Então aqui vai ficar 2 menos meio, vai dar 3 meios de beta, que é igual a 1. Portanto, o beta vai ser igual, o 2 multiplica e o 3 divide. Bom, achei o beta, eu consigo achar quem é o alfa. Ou seja, quem é o alfa? Alfa é igual a 2 menos 2 beta, que é 2 terços. Ou seja, fazendo a conta aí, eu tenho o quê? O MMC 3, vai ficar 6 menos 4, ou seja, alfa também é 2 terços. Bom, agora que eu achei alfa e beta, ainda não consegui provar. Por quê? Porque eu tenho que provar a terceira mediana. Eu provei que aqui vale 2 terços, aqui vale 2 terços, mas eu preciso provar que esse AG vale 2 terços. Então, eu preciso primeiramente pegar uma das duas equações que eu criei, substituir o beta e alfa e igualar essa proporção. Então, o que eu posso escrever? Substituindo lá na primeira, quem é o AG? O AG pode ser escrito como sendo 1 menos alfa, ou seja, 1 menos 2 terços de AC, mais meio vezes 2 terços de AB. Substituindo lá, substituindo aqui. Então, AG pode ser escrito como sendo 1 menos 2 terços é igual a 1 terço. 1 terço de AC. E aqui 2 corta com 2, vai sobrar mais 1 terço de AB. Bom, esse é o AG. Mas como que eu posso escrever o AG? O AG, ele é uma proporção também do vetor que vai de A a M. Ou seja, esse vetor eu posso dizer que é um gama do vetor AM. Ou seja, então, escrevendo aqui, esse 1 terço pode ficar em evidência. Então, a gente já deixa aqui 1 terço de AC mais AB. Isso tem que ser igual a 1 gama, só que eu não tenho quem é esse AM. Quem é esse AM? Vou reescrever AM, em função dos vetores dados. AM pode ser dado como um vetor que sai de A, vai até C. Então, o vetor que A até C. Mais o vetor que sai de C e vai até M. Só que o ponto M é metade do vetor CB. Então, para facilitar aqui, vamos dizer que é meio do vetor que vai de C até B. Bom, temos que reescrever ainda porque não ficou em função dos vetores que eu quero. Então, eu vou dizer que 1 terço de AC mais AB é igual a 1 gama de AC mais meio de CB. Quem é CB? Sai de C e vai até B. Então, eu posso falar que sai de C e vai até A, ou seja, menos AC. E posso dizer que sai de A e vai até B, ou seja, mais AB. Ou seja, arrumando aí, a gente tem que 1 terço de AC mais AB é igual a gama. Gama que multiplica. Aqui eu tenho AC
menos meio AC, a gente tem meio de AC. E meio que multiplica AB, mais meio de AB. Ou seja, colocando aqui em evidência o meio, a gente pode escrever que a gente tem 1/3 de AC mais AB tem que ser igual a meio gama de AC mais AB. O AC e o AB, ó, parecem dos dois lados. E daqui eu tiro que o gama, o 2 passa multiplicando, é igual a 2/3. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que os vetores que a gente criou aqui, ó, proporcionais, o CG, que é igual a alfa CP, a gente pode dizer que o CG é igual, ou seja, sai do C vai até G, é alfa, ou seja, 2/3 do vetor total, ou seja, 2/3 de CP. A gente pode dizer que o vetor BG, ou seja, do ponto B até chegar no baricentro, é beta vezes BN. Então a gente tem que BG é igual a beta, que é 2/3 do vetor BN. E temos que o vetor que a gente criou por último, que seria o vetor AG, que sai do ponto A e vai até o baricentro, ele é a gama de AM, ou seja, 2/3, aqui ó, 2/3 de AM. Ou seja, com essa condição, a gente tem que de todos os vértices do triângulo A, B e C, até chegar no ponto do centro do triângulo, que é o baricentro, a gente anda 2/3 da medida da mediana, ou seja, portanto, a gente tem uma razão de cada mediana de 2 partes para uma, 2 partes para uma, 2 partes para uma. E aí está demonstrado que as medianas de um triângulo são concorrentes, elas se cruzam em um ponto que as divide na razão de 2/1, que é o ponto chamado de baricentro. Bom, espero que vocês tenham gostado da resolução, tá? É um pouco diferente lá do que está no livro, as letras, tudo que esse exercício é resolvido, mas é uma forma mais clara aí que eu encontrei para explicar para vocês, tá? Se tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, deixe aí nos comentários, tá? Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e até o próximo vídeo.